as experiências das pessoas nos colocam em quase que assim, em pé de igualdade. É como se disséssemos, ouvindo a fala, as experiências dos outros, nossa, eu não estou sozinho, né? Isso também acontece comigo, eu não sou um ET. E se sentir pertencendo à raça humana que tem defeitos, né, faz bem demais. Nossa, eu percebo isso nas sessões de terapia, que às vezes o maior medo da pessoa é contar algo que a vai deixar envergonhada porque ela se sente única. E quando a gente acolhe e diz, você não está só nisso, nossa, cai um peso das costas. A solidão a gente não sente apenas quando não tem ninguém ao nosso lado. Sentimos solidão quando acreditamos que nós somos os únicos a termos determinado problema. Quando nós acreditamos que nós somos os únicos a passarmos por aquilo. E aí a gente continua se escondendo, com vergonha, com medo, medo dos julgamentos, da culpa, né? Medo do que um dia falaram, sabe? Que coisa feia, menino, que coisa feia, menina. Isso nunca devia ser feito. E a gente carrega conosco esse jeito. E aí a gente se sente só. E quando alguém chega numa sessão de terapia e conta a vergonha dela, primeiro o peso grande sai, porque quem a ouve não está julgando nem criticando. E aí ela se sente, nossa, eu não sabia que eu podia falar que eu errei. Eu não sabia que eu não podia falar coisas que me envergonham. E ao falar, vem um alívio, uma cura, né? E isso é o que a gente compartilha, reparte aqui nas lives, é nosso testemunho de vida para dizer, você também é humano e se conhecer é a melhor coisa que tem. Então, aproveitando, vou já chamar os nossos convidados, a Valéria Portilho Garcia e o Messias. Aí, quem vem? Ah, vai! Que bom, que suador, hein? Isso que coisa linda ver vocês. De óculos, uau, um óculos de gatinha bonito. Está também de aparelho. Está jovem. Está jovem, adolesceu. Adolesceu. A pandemia faz isso com a gente. Era Messias que careca não muda nunca, né, Messias? Está sempre novo, mesmo jeito. Eu fiz cabelo hoje. Eu também. Como vão vocês? Que saudade enorme. Vocês viram como o pessoal gostou que vocês iam fazer live lá no grupo dos guerreiros? Todo mundo... Coisa boa. Muita saudade, né? Muita oh, meu saudade. Deus. Um ano, vai para 2 anos já, né? Que a gente quase não se vê, né? Nossa! Mas então, vamos, primeiro, muito obrigado por vocês terem aceito o convite, né? Para matar nossa saudade e para dividir com esse pessoal todo essa experiência de vida, né? Que é o autoconhecimento. Né? E o autoconhecimento... Uma honra. A honra é minha, a honra é minha. Esses dias eu estava... Vocês viram uns posts que eu coloquei do Dínamo, né? Que tem você, tem Messias. E aí, olhando lá os arquivos antigos do primeiro Dínamo, nossa, né? A camiseta que você usou, a preta lá, é muito legal. Nossa, que saudade que dava, né? Há anos e anos atrás. Né? Muitos anos. Poucos. E essa história é uma história muito rica de mudanças, de transformações, né? Não para, de crescimento, com certeza. Não para, né? Então vamos lá. Então agradeço essa participação de vocês e vamos nos apresentando, né? Vocês são de Brasília, os dois? Eu sou daqui, nasci aqui. Eu sou mineiro. Você é mineiro? Monte Carmelo. Monte Carmelo. Mineiro aí. Monte Carmelo. Monte Carmelo. Cidade das Feias. Esses mineirinhos são bons demais. E os pais de vocês são de onde? Você já então, assumiu? eu já falei. Mamãe é mineira
Mineira? De Teófilo Otoni. Teófilo Otoni. Tchotchô. Tchotchô. E papai era do interior do Rio, de Porciúncula. Porciúncula, uma porta pequena. Uma Porciúncula. porta. Em latim, porciúncula, uma minúscula portinha, portinhola. Uhum. Que legal, que legal. E eles se encontraram no Rio ou aqui em Brasília? Se conheceram? Eles são primos. Meus pais. Primos? Mas olha só. Meus pais. Danadinhos. Meus pais são primos. Eles se conheceram, o papai mandou um convite de formatura para um tio dele que ele adorava. E aí, minha mãe chegou depois o convite, porque naquela época até chegar na outra cidade, né? A correspondência. Chegou depois a formatura e mamãe mandou uma carta agradecendo, dizendo que chegou depois, tal, mas felicitando. E eles começaram a conversar. E aí papai ficou noivo, e aí ele foi para tio Plotone para levar o convite de casamento para o tio Totó e para conhecer a prima Neide. Para conhecer a prima Neide. Foi quando a casa caiu. Foi. Um mês do casamento, tudo comprado, apartamento alugado, a noiva, né, estava com vestido pronto. Aí papai viu a mamãe, ficou meio assim, encantada e falou: prima, a gente continua se falando? Ela, só se terminar o noivado. Ela tinha 19 anos, ele 30. Aí na época que era mais ou menos o dia do casamento, ele apareceu lá e falou: já estou aqui, sou seu. Que menininha impactante, né? Não é? Pensou? Parabéns. E aí, desse encontro, nasceram quantos filhos? 4 filhos. 4 filhos. Filhas? 4 meninas. Olha só. Que número você é das meninas? Eu sou a terceira. Você é a terceira. Eu sou a terceira. Na verdade, teve 2 abortos. Mamãe perdeu 2 crianças entre a Adriana e eu. Então, eu seria a quinta, na verdade, você seria a quinta, você é a quinta, tá certo. Vocês moram todos juntos, né? Sim. Um condomínio tão bonito isso. Só não mora a irmã que não mora em Brasília, mas as outras 2 irmãs, mamãe, todo mundo aqui junto. Juntos no condomínio, que lindo, isso é muito bonito. Estão sempre juntos, brigam juntos, convivem juntos, prosseguem a vida juntos. Todo mundo. Sim. E você, Messias, seus pais são mineiros, né, uai? Os 2 mineiros. A minha mãe de São João del Rei e meu pai de Estrela do Sul. Olha, São João del Rei, lindo pra caramba, conheço lá, perto de Tiradentes. Sim. Coisa linda da cidade. Nossa, esse interior mineiro é riquíssimo, né? Tão bonito de ver, né? Eu conheci faz, acho que, não sei, uns 2 ou 3 anos, né? Mas quando eu entrei em Ouro Preto, eu não me senti muito bem. Me fez mal, sabe? E era carnaval. E passando naquelas ruelas, né, aquela molecada, né, a turma dos estudantes fazendo festa em todas as casas lá. Cara, eu falei, vamos sair daqui, eu não estou me sentindo bem. Para mim, assim, um espírito pesado, sabe? E eu fiquei pensando assim, cara, o sofrimento que os negros passaram ali. Sim. Acho que ainda está naquela cidade, sabe? Então carrega muita dor, não, nosso povo, né? Muita dor. E os seus pais se conheceram onde, Messias? Já em Monte Carmelo. Monte Carmelo. Se casaram lá? Se casaram lá, tiveram 9 filhos lá. Eita, você que número é? Eu sou o 9º. Você é o derradeiro. O derradeiro. O 8º são 11 anos de diferença. 11 anos. Entre ele e o 8º. E o 8º. E o 8º, os 2 mais novos. Os 2 mais novos têm 11 anos de diferença. Caraca, meu, que escapulido, hein? Eu fui um filho único. Exatamente. Olha só. E aí vocês 2 se conheceram de que jeito? Num posto de gasolina. Abastecendo. A gente tinha uma amiga em comum. Ela estudou com o Messias desde da 7ª série, era muito amiga dele, e eu a conheci na faculdade, quando eu fazia biologia, a gente estudava junto. E eu lembro que eu estava numa fossa, nossa, eu tinha levado um fora, eu estava numa tristeza.
Aí eu lá, toda chorosa, ela falou assim, peraí que eu tenho um amigo que está na fossa também, eu vou apresentar isso. Vamos unir as duas fossas. Fossão. Não, fossão. Aí apresentou, gente. Eu pôs gasolina lá do Tex, né? Pôs gasolina. Que coisa doida. Foi um combustível, né, entre vocês. E nós ainda falamos com ela que apresentou a gente. Continuamos amigos dela. Vocês ainda continuaram amigos depois disso. Até hoje. E desse amor profundo, um combustível nas veias, nasceu um casal. Um casal. Casal de gêmeos. Casalzinho. Uhum. Na verdade, assim, quando eu engravidei, até começou o desenvolvimento de um terceiro, né? Era para ser 3. Era para ser 3. Okay. Aí um folículo regrediu e vieram só o Pedro e a Clara. Só. Pedro e a Clara. Hoje eles têm que idade? 24. 24 já? 24 anos. Caraca, meu, eu achando que tinha 21. 20. 24 anos. Já, que coisa. Já Graças donos a da Deus, vida. Que bacana, que lindo. Muito bem. E vocês trabalham com o quê? Qual é a profissão de vocês? Bom, eu sou psicóloga, né? A psicologia para mim foi muito legal porque ela veio junto com o autodesenvolvimento, né? Entrei em 2011, comecei tudo em 2012, quer dizer, sempre saiu tudo embolado. Junto e misturado. Uhum. Mas sou psicóloga, né? E a gente tinha um restaurante juntos, né? Uhum. Que vendemos agora na pandemia. Na pandemia, né? Uhum. Você atende Aí onde? eu estou trabalhando. Oi? Você atende onde? Você está clinicando, né, ou não? Sim, sim. Uhum. Eu tenho uma sala, subloco uma sala no Sudoeste, no Centro Clínico Sudoeste, ali pertinho da HFA. Estou fazendo muito atendimento online e estou na clínica Neovive do Dr. Rafael de Deus também, atendo lá que também. Que legal, vida cheia. E se alguém quiser conversar com você, atende, qual é a especialidade sua? Adultos, idosos, crianças, adolescentes, de uma forma geral? Atendimento individual geral. Geral, tá. Atendo criança, atendo adulto. Legal, legal. E faço atendimento de casal também. Também de casal. Uhum, muito bem. Então, se alguém quer um atendimento, como é que faz para encontrar você? WhatsApp. WhatsApp. Se quiser, eu deixo o número aqui. Sim, qual é o número do seu WhatsApp? 99211 5679. 61. E aí, no horário que chamar, às vezes, se eu tiver em atendimento, fica, né, o modo avião, daqui a pouco eu olho. Então, estou sempre olhando. Legal, legal. Ótimo. Online. Ou pode te chamar no direct aqui também. Sim, sim. Legal. E atendimento infantil, eu prefiro que seja presencial, né? O infantil é mais complicado. Legal. Mas é isso. E você, Messias, decolou com a cervejaria? A cerveja é só hobby. É só hobby. Ele bebe. Ele faz e bebe. Todas, mas não... Eu preciso de uma caixa. Não tem, meu amigo. Desculpa, mas não tem. Se você quiser, você vem experimentar comigo e fica nisso. A gente vende para amigo para financiar o nosso vício, entendeu? Como é que é o nome da cerveja? É a Garage. A Garage. Garage. Muito bem. Você tá fazendo consultoria financeira ainda? Mais ou menos. Faço de uma outra forma agora. Ah, é? Né? Depois da venda dos restaurantes, agora eu voltei para o mercado, né? Estou trabalhando com o Daniel Breyer, lá na P2HR, que você conhece bem. Conheço. Que legal, que legal. E nesse período todo que entre início de pandemia e agora, eu fiquei fazendo mercado financeiro lá nos Estados Unidos. Foi legal? Comprando e vendendo lá. Foi legal? E aí, tocando. Foi bacana. Foi não, é bacana. Boa experiência, né? É interessante. Uma boa experiência. Eu já tinha estudado isso, né? Só não tinha colocado em prática, né? E aproveitei agora esse paradão
E acelerou por outro lado. Coisa boa. Muito bem. Fazer alguma coisa, né? Quando foi que vocês, se não me engano, você fez a viagem 16 e Val 17, ou foi ao contrário, 20, 21? 20, 21. 20, 21. 20, 21. Tá. Nós paramos na 110. Junho de 2014. Junho de 2014. 2012, O que eu falei, 2012. Ela me ouve direito. 2012. Junho de 2012. Caraca, 9 anos. 9 anos, há 9 anos atrás. Como estava o ambiente? Lembra assim dos 7 níveis neurológicos? O primeiro é o ambiente, onde nós estamos, como era o como de vocês naquele momento, antes de entrarem no mundo do autoconhecimento? Um caos. Um caos. Nós abrimos o restaurante em 2010, né? E eu lembro que quando a gente entrou nesses treinamentos, eu falava, a última coisa que eu quero na minha vida é ser sócia do Messias. Era muito difícil, era muito complicado. Era sempre assim, eu acho que era, pelo menos a minha parte, eu queria que ele agisse de determinada maneira, eu não conseguia agir como ele queria, então era frustrante para ele, era frustrante para mim. É como eu vejo. E aí fica todo mundo magoado, né? E eu via muita falta, né, de harmonia, de comunicação, né, no geral. Isso. Você, Messias, o caos resume tudo. Você não quer conversar muito, só caos. É interessante que a Valéria leva para o lado profissional, né? E eu não vejo dessa forma o caos. O caos não tinha nada a ver com o trabalho, não. O caos é que o casamento estava ruim. O casamento não estava bem. Eu não estava bem. Eu tinha sido diagnosticado bipolar há, sei lá, uns 8 meses antes de fazer o primeiro treinamento. Fui lá, tomei os remedinhos, né? E com o tempo, um tratamento curto, eu entendi que eu acho que eu não era. Porque eu era limítrofe, né? Então, na minha cabeça eu tinha alguma coisa que não era doença, era algo que estava errado nessa história toda. Isso levou o nosso casamento quase à ruína, né? Porque não é fácil, né, conviver com esses altos e baixos de humor, né? E eu já tenho uma característica mais agressiva, né? E então estava tudo muito ruim. Então, esse era o cenário. Okay. Sim. Eu dei uma fugidinha do 19, da viagem 19, né? Porque é normal, né? Da 18, da 19. Não, só da 19. Da 19 a 18. A 17, o Machado fez a 17 ou 16? A Ana Paula fez a 18. Pronto, então, a 17 para 18, 18 para 19, 19 para 20. Quem te apresentou a viagem? Foram apresentados vocês dois, né? Foi o Machado, depois a Ana Paula, né? Ana Paula. Tá. Os dois. A Ana Paula, ela fez no final do ano, né? E a gente viajou. E eu lembro que na viagem ela falou muito do treinamento que ela tinha feito. Ela ainda falou, não, assim, ainda não tinha mudado muita coisa, mas ela tinha percebido que precisava mudar. Ela falou um mundo de certeza, então ela estava naquela fase de se entender mais mesmo. Outras pessoas viajaram junto com a gente. Ah, é? Outras pessoas viajaram. Outras pessoas. Entendi. Tá. Então foi assim que vocês me conheceram, com esse cenário que vocês estavam. Quem fez primeiro foi Messias, né? Foi Messias. Tá. Eu sou muito falante, sou muito animada. Se eu fizesse primeiro, ele ia falar, não vou fazer esse negócio. Entendi. Foi bom, foi boa estratégia. Foi de propósito. Foi uma estratégia boa que vocês usaram. Antes de falarmos do que aconteceu na viagem, quais
os ganhos concretos que a viagem trouxe para vocês lá? Olha, estamos falando de 9 anos atrás, isso é um trem meio pesado, né? Falar de viagem, né? Tá falando da viagem. Qual o ganho que a viagem, o treinamento de autoconhecimento trouxe para vocês, assim que vocês saíram de lá? O meu foi exatamente essa temperança que eu estava com uma doença e saí de lá completamente entendido do que aconteceu na minha vida, na minha história, principalmente na minha história com minha mãe e praticamente minha mãe e meu pai, né? Porque ser o nono filho de uma família que tinha uma certa desestabilização, então entender isso tudo para mim foi acho que salvou a minha vida. Eu parei de perguntar algumas coisas. Eu não perguntava mais. Eu entendi. Entendi. Em uma atividade, eu entendi o que a minha mãe sentiu quando engravidou de mim. Né? Entendi. E era a vergonha de ter um nono filho. Um nono filho. Naquela idade, talvez ela não era mais nova, né? Não. Quase 40 já. O Messias tem um sobrinho que nasceu na mesma época que ele nasceu. Quer dizer, olha só. A minha sogra engravidou na mesma época que a filha mais velha. Olha só. Tá vendo? Mais um dado importante. E aí, essa sacada sua, essa percepção de você ter entendido tudo isso, refletiu em que na sua vida lá, naquele momento? Lá no depois da viagem. O que refletiu você ter percebido isso? Você falou em temperança. Veio a calma, veio a tranquilidade, o entendimento. Simplesmente quando você entende uma certa história da sua vida, você revisita certa história e você consegue entender de uma outra forma aquilo que aconteceu, muitas vezes a cura já vem, né? Só de você lembrar, ela já... Opa! Você percebeu alguma mudança na relação? Você disse, meu casamento estava estremecidaço. Né? Sim. Estremecido não. Para mim, nós já estávamos assim, naquele processo de vamos separar aqui os ovinhos, né? Meio sem esperança, né? Eu acho que era uma coisa meio sem esperança naquela época. Eu sei. Estavam muito machucados. Sei. A solidão que você estava falando no início, né? Isso. Que eu acho que é horrível quando ela vem, quando você está com alguém e você não se sente visto, respeitado, ouvido. Acho que essa solidão é muito cruel, né? E você? Qual foi o ganho que a viagem te trouxe quando você saiu? É engraçado, ela já trabalhou... Eu me deparei com várias sombras que estavam paradinhas, que eu não queria ver, que eu não queria, sim. Então, para mim, já foi uma coisa de aflorar mais, de perder medo de algumas coisas, sabe? Eu cresci muito... Não, Valéria, suas irmãs são bravas, você não é não. Não, então eu era muito... Claro que com todo o amor do mundo, eu entendo hoje que era a maneira mas era tudo muito fechado, tudo muito... Então eu não conseguia, às vezes, entender o que eu estava sentindo. É ruim, né? Você sente uma coisa. Alguém que você valida tanto diz que você não está sentindo aquilo, peraí. Como é que pode? E assim, e o que eu achei legal ali é porque a gente vivencia tudo. E tem momento, né? E é acolhido viver todos os sentimentos. É esperado, é certo, né? Entender que a gente tem tudo dentro da gente. E que eu não sou mal. Então, que legal. Ou não sou só mansa, só raivosa, ou sou só... Não, né? E então, ótimo. Esses foram ganhos fantásticos. E agora vamos falar da viagem. Que mexeu a viagem com vocês? Como é que foi essa experiência do treinamento de autoconhecimento da viagem? A gente pode falar das coisas sem problema. Eu sou fã da viagem, né? Eu acho que aquele treinamento... Nossa. O que mais mexeu com você na viagem? Eu acho que isso é a liberdade de poder sentir. De poder sentir. Qual exercício, qual atividade mais tocou você nesse quesito?
Sei que todas são muito importantes, são encadeadas, Sim. né? Mas qual que Sim. teve relevância para você? Pode falar o nome? Pode falar. Não. Pode. Não tem problema. Sábado de manhã, para mim, foi muito impactante. O sábado de manhã tem o final da grande atividade que trata de oportunidades, né? Também tem logo depois dela, tem a silhueta, que é muito forte. Sim, a silhueta. A silhueta, que destrói uma característica que a gente não quer mais dentro da gente, né? A gente pode acabar. A liberdade de poder destruir, sim. Uhum. Antes eu não podia ser violento com essas coisas. Não. Olha, deixa quieto. Deixa quieto. Deixa que passa. Uhum. E não passa, né? Não passa. Não passa. Fica lá dentro. Não passa. E aí o que você sente, você não sabe nem de onde vem, porque aquilo já deve ter passado. Então o que eu estou sentindo não é nada. Não é nada, exatamente. Nem faço nem referência àquilo, né? Tá certo. Para você, Messias, como foi? O meu foi o renascimento quando eu senti o que minha mãe sentia, né? E quando eu estava lá sendo gerado, né? Uhum. Gestacionado. Uhum. E aí eu senti. Trouxe uma conexão, um insight. Exatamente. Que fantástico. Tem uma palavra... Hein? E sem ter raiva dela, né? Sem ter raiva, entender, né? Apareceu mais amor pela velhinha, né? Isso aí. Apareceu mais amor. Comemoramos esse final de semana 90 anos. Né? Ela está fazendo 90 anos? 90 anos. Tivemos uma festa que começou sexta-feira, foi até ontem. E ela aguentou? O quê? Inteira não tem uma dor na costa, não teve nada. Ih, mineirinha danada! A gente brincou que a dor dela é falta de festa. Em uma palavra que foi a viagem para vocês. Uma palavra, duas, três, sei lá. Libertadora. Libertadora. Foi a liberdade. Uhum. Ela roubou a mesma. Ah, é? Então ótimo. É a mesma. Olha só. É? Também libertadora? Sim. Que legal, que legal. Abriu as portas para muita coisa, né? Nossa. E é interessante isso. Depois. E não acaba, né? O processo de autoconhecimento ele é continuado. Como num rio, eu gosto de dizer isso, como num rio a gente rema rio acima. E isso é o autoconhecimento. Se a gente parar de remar, a gente desce com o barco, né? E nessa subida a gente encontra corredeiras, obstáculos, e aí a gente dá vontade de... Não, essa corredeira não dá para passar, não quero passar. Cara, você tem que passar, né? Tem que passar. É caminho sem volta. É caminho sem volta. Não tem jeito, né? E depois da viagem vocês fizeram o dínamo. São da fase do dínamo raiz, né? Sim, não é esse Nutella não, viu, gente, da galera aí do outro lado. Dínamo raiz. O que foi o dínamo para vocês? Para mim foi... Eu fiz o dínamo uma semana depois da viagem. Caraca, foi encostado. Foi encostado. Só que mulher corajosa. Eu saí de lá um liquidificador sem tampa. Não é para dizer mexida, não. É liquidificador sem tampa, né? Sem tampa, que suja até o teto. Não, tanto que teve uma passagem engraçada, depois do dínamo, eu saí tão afim de fazer um bando de coisa, que eu lembro que eu falei, gente, o que eu quero fazer, o que eu quero resgatar? Já sei, vou comprar um patins. Eu patinava em 1980, eu era assim, um gênio do patins, eu era coisa, né? Aí fui comprar o patins para mim e para Clara. Ainda procurei aquele tênis de rodinha, aquele Chicago, né? Que não é o inline, é o das antigas. Aí comprei para mim e para ela. Aí o cara, quando vendeu, ainda falou assim, vem cá, mas quer comprar, né, o joelheira, cotoveleira? Falei, não preciso, eu sei andar. E a Clara comprou tudo. A Clara, que é uma pessoa madura, a Clara comprou tudo. Aí tá, a gente calçou o jeans, aí estamos lá, aí eu fui levantar e a Clara ainda estava sentada porque ela ainda estava cheia de coisa para colocar, que era uma pessoa que se protege. Na hora que eu fiquei em pé, eu voei para trás, estiquei a mão, caí em cima da mão.
Eu lembro que eu peguei e falei, Clara, liga pro seu pai que eu quebrei o braço. A Clara, ainda amarrando o patins dela, só olhou e falou assim, mãe, não deu tempo. Não deu, Levanta, mãe. não deu Não deu tempo. tempo de quebrar, você nem andou ainda. Você caiu e se assustou, mãe. Não quebrou, não. Enfim, foi pro hospital, fratura. Olha só, gente, eu lembro desse braço enrolado. Ai, ai, ai. Interessante. E para você? Exatamente. Aliás, a gente se viu num dia que eu quebrei, né? Isso. E que era para eu ficar quieta. Que quieta. Enfim. Eu sou Dínamo. Eu sou Dínama. Eu sou Dínamo. E você, Messias? O que foi o Dínamo para você? O Dínamo foi um grande barato, né? Acho que reforçou tudo aquilo que aprende na viagem, que você vê que você começa a ter ferramentas, que você pode tocar a sua vida de uma forma diferente, lá ele vai e aprofunda isso, né? Você tem atividades completamente diferentes. Quem vai, quem está interessado em fazer isso, em aprofundar e não ficar discutindo se isso vai ter resultado ou não, né? Os ganhos são muito, muito importantes, né? Muito valiosos, né? Porque você vai cada vez mais a história da cebola, né? Vai tirando as casquinhas e vai aparecendo mais coisas para você ir resolvendo, né? E você consegue ir devagarinho, né? Resolvendo as questões, entendendo como foi sua vida, como foi sua infância e o que isso gera ou gerava de problema na sua vida adulta, né? Uhum. E o Dino foi o segundo passo dessa história, foi muito bacana, muito legal. Que legal. Depois tivemos, né, a oportunidade de acompanhar inúmeros, né? Então isso, foi como equipe, né? Qual movimento, atividade do Dínamo mais mexeu com vocês e provocou essa mudança? Você está respondendo primeiro. Não, eu estou só pensando, vai lá. Fala primeiro então, ele está carente. O meu é o vírus. O vírus foi bem uma atividade em que a gente, na busca do nosso sonho, a gente percebe o que pode estar nos atrapalhando a chegar lá, não é? Muito forte, muito forte. E sempre o Dínamo antes era totalmente diferente do Dínamo que a grande maioria fez, né? Foi muito diferente. Outras atividades, né? O foco é o mesmo, né? Mas era outra história, né? É verdade. Interessante, foi melhorando. Foi foi evoluindo, fazendo transformações, né? E para você, Val, o que mais mexeu com você? O SAI. O SAI é uma atividade assim incrível, né? É uma atividade que não tem uma condução, não tem uma informação. É para tirar o que está escondido, oculto, né? E que vai surgir na minha atividade, né? Na catarse, né? Muito bom, fantástico. É maravilhoso. É muito forte esse exercício. E depois vocês acompanharam o início dos dois treinamentos seguintes da Trilha do Guerreiro, né? O Spartan e o Hellenius. Ainda quando o Spartan e o Hellenius eram só grupos de um mesmo treinamento, né? Eram equipes diferentes. Depois se desmembrou, depois que para mim que foi o Hellenius o primeiro, né? E depois o Spartan. Na minha cabeça, assim, não sei se não. Foi o Spartan. O Spartan foi o primeiro. Foi o Spartan foi o primeiro, depois o Hellenius. Foi. Fizemos o primeiro Spartan e o primeiro Hellenius. Ah, tá. O que é que foi o Spartan para vocês? Difícil. Como todo Spartan, né? Uma situação quando você trata das suas relações parentais, né? Então vai muito profundo, né? Então é um momento muito libertador para você entender que eu acabei de falar da sua história com seus pais, né? E é muito, 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 muito pesado, muito forte. Muito forte. É uma limpeza profunda, né?
Limpeza profunda nos canais de comunicação dos parentes, dos nossos Sim. ancestrais, né? Limpar esse canal. E eu penso que para mim não foi nem só o Spartans em si, mas foi a preparação também, né? A preparação também. Até chegar lá. Com vocês, o primeiro Spartan, eu já comecei com a preparação antecipada? Já. Uhum. Também foi evoluindo, né? Foi também. Hoje tem mais coisa, tem né? Muito mais. Eu sei que hoje tem muito mais, mas assim, foi um susto pra gente também, que tinha feito Dínamo, eu já sei o que vem, entende? Então ali foi a mudança, assim, mesmo de isso aqui ninguém nunca mexeu, não, sabe? Foi tudo muito, assim, para mim foi muito impactante. Foi muito impactante. Que legal. Trouxe resultados para vocês? Sim. Trouxe? Sim. Legal. E o Helênios? O que foi o Helênios para vocês? Helênios é meu treinamento do coração. É? Tem um exercício do Helênios que até hoje na minha vida, vira e mexe, vou fazer alguma coisa, eu não vou, e eu penso no exercício e fica mais fácil eu tomar a decisão, sabe? É o da sexta-noite? É isso. É o da Me guia muito esse exercício. Uhum. No meu dia a dia, assim, alguma coisa que, sabe, alguma coisa inusitada, eu falo, não, peraí. O último Helênios, que agora vai ter Helênios esse final de mês, né? Mas o último Helênios, que em março do ano passado foi Esparta, né? E aí em novembro do ano retrasado foi Helênios. Eu acho que pela primeira vez eu usei a música do Brothers in Arms. In these fields of destructions. Quando eles estavam entrando naquele campo destruído, né? E, nossa, aquilo mexeu tanto. Para mim foi assim uma vinculação muito forte, porque a nossa vida tem isso, né? Tudo destruído. E o que vai acontecer, né? O Helênios é um treinamento muito bonito mesmo. E você, Messias, como é o Helênios para você? Cansativo, né? Mas como foi o primeiro? Os outros. Mas cansa, mas é gratificante. É gratificante. Mas o primeiro foi esse senso de brevidade. Eu nunca tive esse problema, sabe, de postergar, de enrolar as coisas, de procrastinar. Nunca tive isso, né? Mas assim, parece. A gente sai de lá com esse senso de brevidade, com um pouquinho mais de planejamento, que era um problema para mim, né, de planejar, porque aí foi juntando também vários outros treinamentos que eu fui aprendendo a planejar mais, a sentar um pouquinho e a pensar mais, né? Então, acho que hoje é difícil eu pensar nos treinamentos individualmente, sabe? É um conjunto, né? Eles estão interligados, né? Eu já não consigo mais qual que é melhor, qual a atividade mais importante. Porque as coisas foram encaixando e aumentando de intensidade, porque quando você é equipe também, você está lá sempre aprendendo, né? Você aprende todo o treinamento, toda atividade você aprende. Então, hoje é meio confuso hoje na minha cabeça pensar que eu fiz vários treinamentos. Parece que foi um. Olha só, juntou tudo. Parece que foi um treinamento. Interessante. O que é que vocês dizem sobre o autoconhecimento na vida de vocês? Para mim é o que eu falei, é caminho sem volta. Não tem como. Me trouxe tanto senso de autorresponsabilização, sabe? Eu acho que o autoconhecimento me ajudou muito. Por exemplo, pensando na pandemia. Antigamente eu acho que eu me vitimizaria demais. É claro, fechamos um restaurante. Foi muito assustador, claro. Tem aquele momento, estava todo mundo apavorado, a gente não sabia direito o que fazer, como é que era. Mas eu acho que a gente, assim, adquiriu muita ferramenta. Esse é o cenário, e agora? Né? Não dá para eu chorar o cenário. Então,
que que eu vou fazer a partir daqui? O que que eu posso fazer para mudar? Eu acho que isso tem muito a ver com os treinamentos, muito a ver com as situações inusitadas que a gente passa, né? No treinamento de eu tenho que sair disso aqui, e agora? Eu poderia simplesmente dizer, o mundo está injusto, tá? Mas, né? E tanto que eu, que sou uma pessoa que sempre me considerei muito medrosa, eu passei um ano agora na linha de frente. Trabalhei, fui para o hospital, né? Hospital Paranoá. Trabalhei direto com gente com Covid, com comunicação de más notícias. E assim, bora, bora. Tá ruim para todo mundo. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém. O mundo tá precisando, eu tô precisando de trabalhar. Esse lugar precisa de trabalho, ó, certinho. Sabe? Então, isso eu acho que isso tem a ver com autoconhecimento, né? Entender que a gente pode fazer, a gente tem escolha, né? A gente tem escolha. São grandes aprendizados, né? Para você, Messias, o que o autoconhecimento trouxe nesses 9 anos? Acho que é perceber que a gente tem ferramentas para mudar as atitudes, certos momentos da sua vida. Você pode fazer de uma forma diferente. Você não precisa fazer sempre da mesma forma, chegando sempre nos mesmos resultados. Uhum. E toda essa gama de treinamentos e cursos que nós fizemos possibilita isso. Possibilita você entender que em determinada situação você pode fazer de uma outra forma, né? E que dá resultados melhores, né? Você tem uma clareza maior, você tem uma tranquilidade maior nas decisões. Uhum. Né? Então, nesse período pandêmico mesmo, foi difícil, mas hora nenhuma bateu desespero, bateu nem tranquilidade, você fica, né? É estranho, né? Porque essa geração toda que somos nós agora, que estamos vivendo agora, né? A gente não viveu isso, a gente estudou, né? Uhum. Viu algumas pandemias, algumas gripe espanhola, né? E a gente não sabia o que era isso, né? Estudar o que aconteceu com a peste na Europa em 1300 é uma coisa, né? Outra coisa aí é viver e todo É mundo viver, né? tendo o Outra mesmo coisa é plano, viver agora, né? né? Interessante. Consegue fazer uma projeção lá de 9 anos atrás? Como vocês estariam hoje se não tivesse o autoconhecimento? Vixe. Ixi, Maria. Pergunta difícil. Pergunta difícil. Eu acho que nós não estaríamos aqui, assim, grudadinhos. Separados com certeza. Negativo. Que coisa, né? Viu? Culpa sua. E a gente ainda fala com ele. E a gente continua amigo dele. Pois é. Que bom, então, que o autoconhecimento está. Que trouxe clareza, né? E nas relações todas, né? Os filhos também poderem usufruir desse conhecimento que a gente vai trazendo e vai se ajudando e vai criando, né, uma rede mais, acho que mais forte, mais segura. E foi muito importante a gente conhecer as personalidades, que a gente não conhecia, né? A gente muitas vezes rotulava as personalidades, né? E com esse tanto essa caminhada toda, a gente passou a entender que não, são personalidades e que eu sei como tratar, como vou lidar com determinadas pessoas, que eu posso falar primeiro, eu tenho que esperar a pessoa falar tudo para depois eu me posicionar. E isso foi muito importante aqui em casa, né? São 4 pessoas totalmente diferentes e entender isso, entender para onde que eles vão, para qual é o próximo passo do estresse de cada um. Fica só esperando para ver o que vai acontecer, porque que vai. Permitir viver, né? Permitir viver a experiência de cada um, sem que a experiência de cada um seja contra mim, seja a favor dele, só isso. Vamos dar essa liberdade, isso é bacana, né? Sem medos. A gente tem medo, mas permitir que isso aconteça, né? Nossa, fantástico, fantástico tudo isso. E essa é a nossa vida, a nossa história, né?
que não se acaba aqui, continua, né? Se transformando, claro, né? Cada dia, né? claro. É, coisa boa. Gente, eu quero Demais. agradecer demais a Nossa, eu que bondade. agradeço. Estou com muita saudade da gente conversar. Saudade da gente sentar e bater papo, né? Pois é, vocês têm que vir aqui para conhecer nossa É só humilde, convidar. Vamos. humilde residência. Nossa, Só ver na vamos varandinha aí sim. atrás. Olha Aí, que ó, aí, lindo. ó. Todo de redinho. Ó. É. E tem uma Coisa coisa, boa. a gente não fecha a janela para dormir. Todas as janelas É ficam mesmo? abertas. É. Olha que E os delícia. pernilongos? Hein? E os pernilongos? Então, tem mosquiteiro, né, pô? Também não é assim. Já ouviu falar em mosquiteiro? A gente usa o mosquiteiro. Não chegou em Monte Carmelo, não. Chegou, não. Não chegou em Monte Carmelo. Fleet, a bomba de Fleet. Não, cara, aqui tem passagem livre. Os macaquinhos entram. Olha que lindo. Passarinho da rasante aqui dentro de casa. Entra por uma porta, sai pela janela. É assim. À noite, Val, a coisa mais linda que tem é quando a gente apaga a luz e olha para o chão cheio de vagalume. Ai, que lindo. Nossa, é muito Poxa, bonito. Claro que que maravilha. não tem só coisa bonita, tem escorpião, tem aranha, né? Tem sapo, né? Que eles transitam aqui também, né? Mas tá tudo certo. Asas de aleluia na primavera. Nossa, né? Agora tem, né? Mas como tem? Besourão, aqueles besourão brrr, pesadão. Isso, eu não sabia. Eles, aqueles famosos rola bosta, né? Eles comem a raiz do abacaxi, da gueroba, do coco. Derrubou uns abacaxi. Também não sabia. E eles entram com tudo. Eles fazem cada buraco. Entrou dentro de um abacaxi. Nós garramos eles comendo abacaxi. Falando, pelo amor de Deus, isso é para nós, né? Para. Os morcegos, Socorro. Socorro está perguntando os morcegos. Os morcegos, eles passam por aqui. A gente deixa passar. A gente só tampa a banana, porque eles gostam de bananas, né? Eles são frugívoros. Então a gente tampa a banana e eles... Passa e vai embora. Não tem problema nenhum. Sapo. Cada sapo desse tamanho, Adriana. Sapão. Grande, enorme. Eu falo, dá licença, vamos saindo aqui. Não é esse lugar. Aí empurra eles aí pra fora. Eu costumo brincar que esse negócio de música, poeta, falar de primavera, mora tudo em apartamento, gente, porque não tem graça, não. Não tem graça. O tanto de areia. Não tem graça. Não tem graça. Morar na roça é o maior barato. Mas tem algumas coisas que são complicadas e a gente tem que saber conviver, né? Claro. Quero deixar para vocês agradecerem a participação dos amigos que vieram assistir vocês, ouvir vocês. Não, gente. Fale um pouquinho. Pode falar, você está falando primeiro? Não, eu que agradeço. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muita saudade mesmo. E te agradecer por esse convite e por tudo mesmo, gente. Desde que você fez o convite, eu fiquei pensando assim, realmente tantos ganhos, e foram muitos, sabe? Foram muitos. E ainda serão muitos, né? O que você falou, ainda tem muita estrada aí pela frente. Não para. E é isso aí, não para. É lógico que quem ganhou mais foi a Valéria, né? De ter continuado a vida comigo, é óbvio. Gratidão a vocês, viu? Que Deus abençoe a você, a sua família, aos pais, aos irmãos, a todos, né? Os amigos que amam vocês. Um dos grandes presentes que os treinamentos trouxeram foram os amigos, né? Além da Nossa, com certeza. Além da conquista da família, do amor, né? Os amigos, né? Muitos amigos, muito queridos, gente, isso é... Esse legado ninguém tira, né? Isso é maravilhoso. Então, a gratidão a vocês pelo amor. A gente tem que marcar um final de semana daqui a mais um tempinho, dias. Onde já tiver tudo resolvido, pandemicamente falando, né? Fazer aquelas festonas com a guerreirada, né? Churrascão. Saudade de todo mundo. Também. Vamos sim, vamos fazer, né? Obrigado, tá, gente? Fiquem com Deus. Obrigado a todos que passaram por aqui, prestigiando esse casal maravilhoso, Val e Messias. Beijo, fiquem com Deus. E amanhã tem surpresa, tem mais. Tchau, tchau. Beijo.